Glória a Jesus. Glória a Jesus. Esperando o pessoal chegar aí. Pai do Senhor, irmão Júnior. Glória a Deus. Irmão Júnior Guilherme. Pregador. Ali de Monte Alegre. A paz do Senhor, meu irmão. Ranier Souza. Ranier Souza também está conosco aí. Ministro. Evangelista Ranier. Deus abençoe a todos que estão entrando aí. Só tem quatro, só tem 2 pessoas. Mas vamos aguardar dar um tempo aí, irmãos, enquanto os irmãos entram aí, para a gente começar a nossa live. André, se quiser entrar aí, já mandei o convite aí, viu? Para você entrar também aí. Compartilhar essa live. Você que está entrando aí, irmãos, quiser, pode ir compartilhando aí com seus contatos. Compartilhando aí. Essa live aí tem um tema: 7 igrejas da Ásia. Amém, meu irmão. Pai do Senhor. O Ranier já entrou aí. Estamos, por enquanto, só nós 3. O horário também é 8 horas. O pessoal, a maioria do pessoal está na... Tem uns que estão na igreja, tem uns que ainda estão no trabalho, né? Mas vamos fazer essa live em nome de Jesus, né? Será uma série de lives. Serão 7 lives, né? Sobre as 7 igrejas da Ásia, né? É um assunto bastante questionado aí por algumas pessoas, né? Bastante, vamos dizer, é um assunto bem extenso. São sobre 7 igrejas, 7 personalidades diferentes, 7 pessoas diferentes, 7 cidades, né? Locais diferentes, mas que estão na Bíblia aí, reveladas no livro do Apocalipse. E Deus colocou no nosso coração para nós falarmos um pouco aí sobre essas 7 igrejas, né? Hoje será a minha pessoa. Eu vou dar aqui montei aqui, irmãos, um pequeno estudo, né? Um pequeno assunto sobre a igreja de Éfeso. Vai ser a igreja que nós vamos discutir, né? Discutir uma boa discussão sobre essa igreja hoje, que é a igreja de Éfeso. Para muitos que não sabem, a igreja de Éfeso é a primeira igreja citada no livro do Apocalipse, né? Entre as 7 igrejas da Ásia. É a igreja onde teve dois grandes homens de Deus como pastores, mais de 2, né? Mais 2 foram os que mais se destacaram, que foi o apóstolo Paulo, né? O maior, creio que um dos maiores, ou o maior missionário que já existiu, né? E o apóstolo João, o qual foi o que recebeu a revelação do livro do Apocalipse, quando estava na ilha de Patmos, né? Vamos falar aqui algumas curiosidades sobre essa igreja, algumas verdades revelativas, né? Algumas revelações, o que era, aonde era essa igreja, quem foi pastor dessa igreja. Muitos têm
muitos têm dúvida, irmãos, assim, se realmente essas igrejas existiram, né? Não é isso, Ronier? Verdade. Muitos Glória a têm Deus. dúvida, muitos têm essa curiosidade. Pessoas já chegaram para mim, perguntar, irmão Jarbas, essas igrejas existiram, né? Ou são só 7 revelações, né? São só 7 revelações bíblicas, mas que não existiram, algo assim, né? Tipo as parábolas de Jesus, né? Que muita gente, mas aquilo ali aconteceu, o que Jesus falou, o Jesus usou só para explicar algo, né? Mas realmente essas igrejas existiram. Essas igrejas existiram. Foram igrejas que foram pastoreadas, tiveram seus membros e estão, como eu falei no início, estão localizadas, essas 7 igrejas estavam. Hoje está muito diferente, né? Hoje está outras cidades, outras pessoas diferentes, as localidades estão bem diferentes daquela época. Mas essas 7 igrejas existiram mesmo. Não é só porque está no livro do Apocalipse que elas não existiram. Elas existiram sim. E hoje vamos falar sobre a igreja de Éfeso. Ranier quer colocar alguma coisa aí no início? Por enquanto não, meu irmão. Eu, antes de mais nada, eu queria mandar um abraço aí para você, né? Que faz tempo aí que algum tempo que a gente não se vê mais. É verdade. Desde aquele tempo que a gente trabalhava lá em Parnamirim. Glória a Deus pela sua vida, né? E que o Senhor continue lhe abençoando. E a todos os irmãos que estão entrando aí já para... Eu divulguei bastante, né? Eu também divulguei. Acredito eu que você também deva ter divulgado muito aí pelas redes sociais, mas eu quero só ouvir, né? Depois no final eu faço uma colocação. Pronto, nós vamos falar aqui sobre a igreja de Éfeso, né? Existem 7 igrejas. São a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia, né? São 7 igrejas, as 7 igrejas da Ásia, chamada Ásia Menor, né? Essa Ásia Menor, irmãos, hoje, essa localidade da Ásia Menor, ela está situada no país da Turquia, né? Eu estive dando uma pesquisada, né? No YouTube também tem muita informação, né? E eu tive vendo que o país da Turquia, ele é o único, hoje, né? Ele é o único país que ele está dividido em 2 continentes. O continente asiático e o continente europeu, né? Ele fica dividido entre os 2 continentes. A única coisa que muda dos 2 é o prefixo, né? O prefixo é da Europa, o prefixo de ligação, e o outro é da Ásia. Então, nessa localidade aí, onde existiam essas igrejas. A igreja de Éfeso, ela foi pastoreada por vários homens, mas 2 grandes homens de destaque, né? O primeiro grande pastor que a igreja de Éfeso teve foi o apóstolo Paulo, né? Atos capítulo de número 20 vai nos descrever que Paulo, ele pastoreou essa igreja durante 3 anos. Depois de Paulo, vieram Timóteo, teve Timóteo, também passou um tempo em Éfeso, teve Apolo também, os historiadores dizem que Apolo também ajudou, né, tomar conta do rebanho de Éfeso. E por último também teve o apóstolo João, né, que foi o que recebeu a revelação, estando ele na ilha de Patmos, né? Mas Paulo, ele foi vamos dizer que Paulo, ele foi o fundador, né,
Foi ele quem semeou a semente na cidade de Éfeso. Por exemplo, na aula de A cidade de Éfeso, na Grécia, era uma cidade bem conhecida porque Éfeso era um ponto comercial, né? Daquela época, Éfeso era muito movimentado, né? Então, existia uma proporção muito grande do crescimento da igreja ali naquela localidade. Só que quando Paulo chega para pregar em Éfeso, Paulo encontra uma religião já implantada naquele lugar. Ranier e todos os que estão ouvindo aí, né? Glória a Deus. Quando Paulo chega, ele encontra uma religião já implantada em Éfeso, que era a adoração à deusa Diana, né? E lá no livro de Atos você vai ver que Paulo chega e o povo está gritando, dizendo salve Diana, né? Que era uma deusa adorada por todos ali naquela localidade, né? E foi uma dificuldade muito grande para Paulo pregar ali, ensinar o evangelho, mas mesmo assim Paulo era um homem de muita coragem. O apóstolo Paulo era um homem de muita ousadia de Deus, era um homem, resumindo, muito usado por Deus, que não tinha medo de perder nem a própria vida, né? Por amor ao evangelho de Cristo. Então ali Paulo foi o primeiro pastor, e como eu falei, veio Timóteo, veio Apolo e por último João. A igreja de Éfeso, ela nasce no período das igrejas da Ásia. No período das igrejas da Ásia, o imperador que estava imperando, vamos dizer, reinando naquela época, era Domiciano, né? Domiciano, para você que não sabe ainda, ele era um homem muito perverso, né? Um imperador muito perverso, que perseguia os cristãos, né? Perseguia a igreja. Era um homem muito ruim, era um homem sem coração, sem compaixão de ninguém, e principalmente da igreja, né, irmãos? Sabemos que essa perseguição contra a igreja do Senhor, ela já vem de muitos e muitos anos atrás, né? Muitos séculos e anos atrás, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela sempre foi perseguida, né? E nunca deixará de ser. Só temos que ser claro nisso, que a igreja do Senhor, ela já foi perseguida, ela está sendo perseguida e ela sempre será perseguida enquanto estiver aqui na terra, né? Sabemos que temos uma promessa, irmãos, que não sai do nosso coração e da nossa mente, que Cristo breve voltará, né? Para buscar a sua igreja. E nós, que estivermos vivos, seremos arrebatados para encontrar com ele nas nuvens, nos ares. E Domiciano era um homem muito ruim, um imperador muito ruim. O imperador por si já diz tudo, né? Nós temos que saber que império é diferente de reino, né? Sabemos que o império, ele é constituído por coisas que contrariam o reino. O império, ele é constituído pela injustiça. O império, ele é constituído pela mentira. Enquanto o reino é constituído pela justiça, o império é constituído pela injustiça. O império é constituído pela mentira e o reino é constituído pela verdade, né? Então, aqui na terra não existe reino, aqui existe império. O reino verdadeiro é o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é um reino com justiça, que é um reino com verdade, que é um reino com sinceridade, né? Tem mais uma pessoa aí, nosso irmão Josenildo Luiz, não é isso? É seu amigo aí também, Ramiro? Exatamente, irmão Javos. O ministro Josenildo Bezerra acabou de entrar. Seja bem-vindo, meu filho. Benção.
Seja bem-vindo. O Andeilson César também entrou aí. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Então, Domiciano era um homem perverso, né? Era um homem terrível, um homem que perseguia a igreja, matava os cristãos. E ele era um homem tão ruim, Domiciano era um homem tão ruim, que ele perseguia a própria família dele. Porque o irmão dele, o pai, desprezaram ele na época, né? Aí existia uma aristocracia, é isso mesmo. A aristocracia era uma classe social e política que dava direito a bens, né? Bens e privilégios ou garantia por herança. Domiciliano era tão ruim que ele pegou e mandou matar a sobrinha, a própria sobrinha e o esposo, por causa que ele não aceitava a aristocracia, né? Que dava direito a esses dois ter direito aos bens, né? Da família, por herança. Ele era tão ruim que ele mandou matar a própria sobrinha e acusou o marido dela de estar pregando o teísmo, e ele foi condenado e foi morto também naquela época, né? Quando ele começou a perseguir os cristãos, ele perseguiu de várias formas, né? Só que naquela época da ilha, da época da igreja de Éfeso, o que ele fez? Pegou o apóstolo João, lançou na ilha de Patmos e deixou ali João preso. Foi lá onde, né, João recebe a revelação bíblica do Apocalipse, né? João ficou ali, irmãos, para você que não ouviu falar sobre isso ainda, a ilha de Patmos, ela fica a 60 quilômetros da cidade de Mileto, que era a cidade onde ele estava, o Domiciano. Ele mandou prender João naquela ilha, a 60 quilômetros de Mileto, na Grécia. O que acontece? João passou ali o período de 1 ano e 6 meses preso naquela ilha, né? João só vai sair quando o outro governador, Névia, ele entra depois de Domiciano, mas enquanto Domiciano estava reinando, ele não deu chance nenhuma para soltarem João de lá. João continuou preso. A ilha de Patmos, irmãos, é uma ilha não muito grande, é uma ilha tem 24 quilômetros de área, né? 24 quilômetros. Era uma ilha pequena, só que também era um ponto político daquela época. Mas João estava ali com castigo, né? Sabemos que era perseguição contra a igreja. Domiciano jogou João ali preso naquela ilha. E ali João passou 1 ano e 6 meses, até que o outro imperador entrou e deu carta e liberou João para sair, né? Mas ali foi aonde João recebeu, né, a grande revelação do livro do Apocalipse. Essas são coisas aqui, irmãos, bastante interessantes, porque se nós vermos o contexto, precisamos entender, né, antes de ler o texto aqui, que eu vou ler, precisamos de entender que aonde eles estavam, né? Aonde era essa igreja, aonde João ficou preso, aonde ele estava sendo perseguido naquela época, né? Aonde João sofreu vamos dizer, aquela perseguição, né? Sabemos que a igreja do Senhor naquela época sofreu uma perseguição muito grande por parte de Domiciano, mas mesmo assim a obra de Deus continuou
a crescer e a prosperar, né? A obra de Deus não para, irmãos. Perseguição vem sobre a igreja, mas a igreja não para de crescer, né? A igreja não vai parar de crescer. Sabemos até agora, exatamente, Rani, hoje em dia, não é diferente nos dias atuais, né? Nós vemos um tempo que estamos vivendo pandêmico aí, né? Com essa praga que entrou no mundo aí, né? Vamos dizer assim, esse vírus. Mas sabemos também que, mesmo através disso, também eles consistem, né, em perseguir a igreja de alguma forma, né? A igreja do Senhor, ela sempre será perseguida, como eu falei no início, mas nunca será parada, né? Grave isso aí, a igreja sempre será perseguida, mas nunca será parada, porque o Senhor Jesus é quem comanda e dirige a direção da igreja aqui na Terra. Rani, quer deixar alguma coisa aí? Só enquanto eu pego aqui a minha espada, que está aqui um pouco longe. Se quiser deixar alguma coisa aí, só para eu pegar aqui minha espada, que está aqui um pouco longe de mim. Só um momento aqui. Irmão Jarbas. Paz do Senhor para todos os irmãos que estão aqui conosco nesta noite. É uma honra, né, tê-los aqui nessa live. E nós começamos a entender um pouco aqui, né, irmãos, no início, quando o irmão Jarbas começou a ministrar aqui a palavra sobre a ilha de Patmos, né? Sobre as perseguições que a igreja sofria naquela época, né? E está sofrendo nesses dias atuais, né? Não será diferente, mas temos certeza que a obra de Deus, assim como Deus deu vitória ao seu povo naquela época, mesmo nas mãos do imperador Domiciano, ele enviava para a ilha de Patmos todos aqueles prisioneiros, né? Que eram prisioneiros de Roma, perseguidos por Roma, né? Prisioneiros políticos, eram enviados para lá. E João não foi diferente, né? João foi perseguido por causa do testemunho e do amor à obra de Deus, né? A palavra de Deus em Jesus Cristo. Exatamente, Danilo. Uma colocação aí. O irmão Josenildo quiser dizer alguma coisa, pode falar também aí, fazer o convite, que tem espaço para todo mundo aqui. Tem espaço para todo mundo hoje. Bem, irmãos, vamos ler aqui o texto, né? E vamos tirar algumas verdades aqui. Sabemos que o livro do Apocalipse, ele tem... Apocalipse em si, já o significado da sua palavra é revelação, né? É um livro de revelações proféticas, né? O livro do Apocalipse, ele vai contar a história, a revelação sobre o que já aconteceu, sobre o que está acontecendo e sobre o que irá acontecer, né? É um livro escatológico. Vamos ler aqui o texto, está no livro do Apocalipse, capítulo de número 2. A partir do versículo 1. Você que tem a Bíblia aí, você abre aí no livro do Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 1. Né? Essa é uma live, irmãos, para nós aprendermos. Coisas que assim a gente às vezes lê, não dá tanta atenção, não dá tanto crédito, mas são coisas bastante importantes, né? Coisas que às vezes a gente vê, né, Rani, e passa desapercebido. A irmã Janaíne entrou aí também, Deus abençoe. Vamos aqui, irmãos, para o texto.
Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: Ao anjo da igreja que está em Éfeso, escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, ou 7 castiçais de ouro, né? Depende da tradução. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo te declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome, e não deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonasses o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não venho a ti, moverei do meu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas. Isso aqui é algo muito interessante, viu, irmãos? Que mais para frente vamos falar sobre esses nicolaítas, os quais eu também odeio. O último versículo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Glória ao Senhor por essa palavra, né? Graças a Deus. Irmãos, existem algumas revelações desse texto sobre a igreja de Éfeso, né? A gente está falando sobre as 7 igrejas, só que hoje nós estamos falando precisamente sobre a de Éfeso, né? No texto lido, vai nos trazer algumas revelações. A igreja de Éfeso, a palavra Éfeso, ela vai significar desejável, né? No original, Éfeso significa desejável. Então, dá-se a entender que era uma igreja desejada por Deus, assim, que Deus tinha prazer, né? Tinha alegria na igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, irmãos, ela tem uma grande representação. As 7 igrejas da Ásia são, como eu falei no início, eram 7 igrejas que existiram, mas são 7 representações da igreja no Senhor aqui na Terra. São 7 representações também. A igreja de Éfeso, ela representa a igreja da época apostólica. Ou seja, a primeira igreja, na revelação bíblica, a igreja de Éfeso representa a primeira igreja que nasceu a partir da morte, ressurreição e ascensão de Jesus, aonde os apóstolos ficaram pregando aqui na terra o evangelho de Cristo. A igreja de Éfeso, ela dá uma representação desse primeiro período da igreja aqui na terra, que é a representação da igreja apostólica, ou seja, a primeira igreja que existiu, a igreja do século I, a igreja de Éfeso. Ela ganhou o nome, segundo o sábio Antônio Gilberto, né? Eu creio que os irmãos já ouviram falar aí de Antônio Gilberto. É um ícone, né, da literatura bíblica, né? Antônio Gilberto foi um dos maiores escritores. Ele classificou a igreja de Éfeso como a igreja do amor decadente. Vejamos aqui, né? A igreja do amor decadente. Eu, assim, irmãos, eu não tenho totalmente a igreja de Éfeso como uma igreja decadente, né? Até porque nós vemos no versículo número 2, Deus vai dizer assim: conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Em outras traduções, a Bíblia vai falar tanto o teu trabalho como o teu amor também, como a tua perseverança também.
A igreja de Éfeso, irmãos, ela tem uma característica muito forte, né? Biblicamente, era uma igreja muito empenhada em trabalhar, certo? Os irmãos estão me compreendendo bem aí, estão entendendo bem? Amém, meu irmão. Glória a Tá Deus. ouvindo direitinho aí? Estamos bem nítido. É uma Pode falar. igreja, era uma igreja de muito trabalho, uma igreja que trabalhava muito, né? Uma igreja que era muito empenhada no seu trabalho, ao ponto de também ser conhecida como a igreja laboriosa, né? A igreja de Éfeso. O que é laboriosa, já? Laboriosa é algo que é muito focado em trabalho. É algo que é muito focado no trabalho, seja qual for o trabalho. A igreja de Éfeso era uma igreja laboriosa. Era uma igreja trabalhadora. Era uma igreja que trabalhava muito. Só que com o passar do tempo, aconteceu, de acordo com os versículos que lemos, que esse trabalho era bom para a igreja de Éfeso. Só que com um tempo, como podemos dizer, essa intensidade desse trabalho acabou tirando o Éfeso um pouco da espiritualidade. Se você vê a carta que Paulo escreve aos Efésios, né, a Éfeso, você vai ver que a igreja de Éfeso era uma igreja muito espiritual. Era uma igreja espiritual de verdade. Era uma igreja que vivia dentro do ambiente espiritual de Deus. Só que o que aconteceu? Como eu falei agora há pouco tempo, era uma igreja também muito trabalhosa. Não trabalhosa de dar trabalho, mas sim de trabalhar. Era uma igreja laboriosa. Conhecida como laboriosa porque era uma igreja de muito trabalho, de muito esforço. Só que o que aconteceu, irmãos? De tanto a igreja de Éfeso trabalhar, se esforçar, ela perdeu um pouco o sentido espiritual. Aconteceu com a igreja de Éfeso algo que eu vou compartilhar com os irmãos. O que acontece com ela? Vamos ver aqui no versículo de número... Glória ao Senhor Jesus. Vamos ver aqui no versículo de número 4. Deus disse assim, ó: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o primeiro amor. O primeiro amor, irmãos, nós sabemos que o primeiro amor na fé cristã é aquela primeira sensação, né? Aqueles primeiros passos, aqueles primeiros esforços. O primeiro amor é inexplicável. A gente ora muito, a gente prega muito, a gente canta muito e a gente não se cansa. Esse é o primeiro amor. É algo que a igreja de Éfeso tinha. Só que, com um certo tempo, aconteceu que a igreja de Éfeso passou a perder, Ranier, esse primeiro amor. O primeiro amor estava ficando extinto na igreja de Éfeso. Por quê? Por causa de muito trabalho. Aconteceu que Éfeso se tornou uma igreja que trabalhava mais do que próprio buscava o Senhor. Então isso aí começou a atrapalhar um pouco a conexão de Deus com a igreja. Aí por isso que Deus chama a atenção de Éfeso. Olha, tenho porém contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Éfeso perdeu um pouco o clima espiritual. Éfeso começou a sair um pouco do foco. Porque, irmãos, o que Deus quer de uma igreja, não é, para Deus o que interessa na igreja não é aquilo que ela faz. Trazendo para os dias atuais, nós vemos
Ministro Ronê, você já ouviu falar no ativismo? Ativismo já. O ativismo hoje é um movimento que tem entrado na vida de muitas pessoas. O que é o ativismo? O ativismo é algo que você vive focado muito nas coisas materiais, muito. Que tipo de coisa? Trabalho, estudo, família, faculdade, e hoje está acontecendo que muita gente está se tornando pessoas ativistas. Estão muito ligadas com as coisas materiais, irmãos, esquecendo das coisas espirituais. Então, isso daí, naquele tempo em Éfeso, estava entrando em Éfeso. Por quê? Porque Éfeso estava deixando de ser espiritual para apenas ser uma igreja que trabalhava. Então, por isso que o sábio Antônio Gilberto classificou como uma igreja decadente, não foi porque ela perdeu totalmente o amor, né? Mas pelo que era ela no início, ela não estava mais da mesma forma. A igreja de Éfeso estava deixando de ser espiritual para ser apenas uma igreja que trabalhava. Éfeso trabalhava muito. Mas como eu estava dizendo, Deus ele não está preocupado, trazendo para os dias agora, atuais, Deus não está preocupado com o que nós fazemos na igreja. Deus está preocupado com o que nós estamos sendo, não para a igreja, mas sim para Ele, né? Deus está preocupado, irmãos, não é com o que nós fazemos na igreja. Quantos departamentos a gente toma conta, quantas pessoas a gente já ajudou. As obras não definem a vida de um crente. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que a salvação não é pelas obras. A fé sem as obras, ela é morta. É verdade. Mas a salvação não vem pelas obras, sim pela graça. Deus não está preocupado, irmãos, com o que nós fazemos na obra. Deus está preocupado com o que nós estamos sendo para Ele. Era isso que estava acontecendo com Éfeso. Éfeso se tornou uma igreja que trabalhava muito, mas a espiritualidade de Éfeso estava caindo. E o diabo, o inimigo das nossas almas, estava usando isso aí para matar a espiritualidade de Éfeso. Que é isso que ele está fazendo nos dias atuais. O diabo está usando o ativismo também para matar a espiritualidade dos crentes. O que acontece? O camarada está desempregado. Vou falar aqui numa linguagem bem popular, né? O camarada está desempregado. Deus abre uma porta de emprego para ele, que ele trabalha de domingo a domingo e não tem tempo de vir para a igreja. Como é que vai ficar a vida espiritual de uma pessoa dessa? Ele vai morrer, irmãos, espiritualmente, porque ele não tem tempo de orar, ele não tem tempo de ler a Bíblia, ele não tem tempo nem de ir para o culto. Então, o futuro, exatamente o futuro de uma pessoa dessa, Ranier, é morrer espiritualmente. E é isso que o diabo está usando hoje também. O diabo, irmãos, o inimigo das nossas almas, ele é um ser estrategista. Vocês estão me entendendo? Ele é um ser estrategista, ele não brinca. Ele não brinca em serviço. Quando você pensa uma coisa, o diabo já tem pensado 10 na frente. Ele é um ser espiritual e ele é um ser poderoso também. Tem gente que acha que o diabo é um coitadinho. Não, irmãos, ele é um coitado porque ele já está condenado para o resto da eternidade. Mas ele é um ser estrategista, ele sabe trabalhar. E ele sabe o nosso ponto fraco. Ele sabe aonde investir. Você tá em casa, numa luta tremenda, numa luta financeira, numa luta... Aí, de repente, o diabo lança uma seta, vamos dizer, você consegue, como eu acabei de falar, um bom emprego, mas que você não tem tempo de ir para a igreja. Você vai viver bem financeiramente. Você vai ter dinheiro, você vai ter a comida que você quer, você vai ter a roupa que você quer, você vai ter tudo isso. Mas você vai perder sua vida espiritual. E o que importa para Deus é a nossa alma.
É como nós somos para Ele espiritualmente, como nós estamos espiritualmente para Ele. Então era isso que o diabo também estava investindo em Éfeso. Ele viu que a igreja de Éfeso era muito espiritual, ele disse, não vai ter vaga para mim entrar aqui. Dessa maneira, não. Aí o diabo, como é estrategista, ele disse, mas eu já sei como é que eu vou fazer. Eu vou matar eles dentro da igreja. Como? Empurrando trabalho na mão deles. Aí a igreja de Éfeso não tinha tempo mais de orar, não tinha tempo mais de ler, não tinha tempo mais de visitar os enfermos, não tinha tempo de visitar as viúvas, os órfãos, porque estava ligado só a trabalho. Aí o que acontece? A espiritualidade de Éfeso estava morrendo. Estava se tornando uma igreja uma igreja que trabalhava, mas que não tinha vida nenhuma com Deus. Deus não quer a gente pela metade, irmãos. Deus quer nós por completo. Você pode observar em muitas das nossas congregações que tem uns irmãos em Cristo nosso que são uma bênção na igreja. Toma conta do departamento, ensina na escola dominical, fica na portaria, tira oferta, dirige culto. Ele é uma bênção na obra de Deus. Mas como está a vida dele com Deus? Como é que está a vida dele com Deus? Deus quer nos ouvir. Deus quer ter como é que eu posso dizer? Deus quer ser nosso amigo. A igreja de Éfeso estava perdendo o contato. Aí Deus disse, vocês têm que voltar para o primeiro amor. Vocês trabalham, vocês fazem a obra, mas vocês têm que voltar. Vocês estão esquecendo de mim. Eu sou mais importante na história. Então, a gente, como igreja, irmão, não podemos esquecer que o mais importante na nossa vida é a nossa vida espiritual, é a nossa comunhão com Cristo Jesus. Né? É a nossa comunhão que importa, irmãos. A nossa comunhão. Verdade, meu irmão. Se nós perdemos, irmãos, a nossa comunhão com Deus, nós estamos mortos. O diabo vai nos matar. Quando ele não consegue na nossa vida física, ele atinge a nossa vida espiritual. Você vai orar, você adormece. Você vai ler a Bíblia, você adormece. Porque o inimigo das nossas almas sabe que uma igreja que ora, que lê a Bíblia, que tem uma intimidade com Deus, ela é uma igreja poderosa. Era isso que Éfeso era uma igreja espiritual, mas que o trabalho também estava matando a espiritualidade de Éfeso. Ranier quer falar alguma coisa? O irmão Josenildo? O irmão Josenildo? Não, o irmão... Com certeza... Josenildo Luiz. Irmão Javas. Adentraram aqui na live os irmãos, irmão José Maria, né? Henrique. Riquelme. Seja bem-vindo, meu irmão. E irmão Riquelme. Riquelme Douglas. De lá da congregação, né, junto conosco, além do pregador Josenildo Bezerra e outros irmãos que estão aqui conosco, né, que Deus abençoe. Eu gostaria só de acrescentar, né, irmãos, o que o irmão Jabas acabou de falar, frisando as palavras do irmão, que essa pandemia, né, alguns tiveram um achego maior, né, para com Deus. Alguns que estavam distanciados da palavra, como o irmão acabou de frisar, eles estavam sobrecarregados de tanto trabalho, né, que Deus permitiu que esse vírus viesse e muitas pessoas voltaram a ter aquele contato novamente com a família, né, que não tinham, sabe lá Deus quantos dias. Exatamente. Também com a palavra de Deus, né? E Verdade. eu sou uma dessas pessoas, né, irmãos, que posso citar que estava sobrecarregado de trabalho. Irmão Javas aí me conhece, a gente trabalhou juntos em Panamirim. Verdade. E nós só tínhamos tempo praticamente para trabalho. Então, eu estava dessa forma. Para ir para os cultos, quando era para ir para os cultos, né, para os trabalhos da igreja, a gente tinha uma certa dificuldade, mas na medida do possível a gente ia. Mas
no tempo para ler a palavra, né? Era sobrecarregado, a comunhão com Deus, mas graças a Deus que essa pandemia ela serviu para se aproximar mais da palavra de Deus. E eu voltei novamente a fazer aquelas anotações que eu fazia antes, né? Que o tempo já tinha sobrecarregado, não tinha tempo mais de fazer as pesquisas da Bíblia. E glorifica a Deus, porque essas lives, né? Não só o irmão Java, mas outros irmãos, como José Nildo, Henrique também tem tido esse propósito. E nós temos que se aproximar da palavra de Deus justamente por isso, né? Para o nosso aprendizado e crescimento espiritual, né? Somente isso, né, irmão? Eu queria só acrescentar isso. Posso continuar. É verdade. É verdade, Ranê. E nós temos que frisar que as redes sociais, a nós como igreja, a gente tem que usar para o benefício do reino, né? E uma live como essa é uma live que não menosprezando as outras. Tem muitas lives aí que o pessoal faz as lives, aquela pregação eloquente, como nós pregamos também, né? Entrega profecia e tudo, mas essa live é uma live para nós conhecermos, né? Para nós tirarmos algumas dúvidas, para conhecermos algumas curiosidades, né, sobre essas igrejas, mas também não deixa de ser uma live onde Cristo fala, né, conosco, né? Tem 3 coisas, irmãos, que Deus chamou a atenção de Éfeso também, e eu dei uma notada aqui sobre a igreja de Éfeso. Foi interessante que no versículo de número 5, né, Deus disse para Éfeso: lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Né? Como eu falei anteriormente, a igreja de Éfeso era uma igreja que trabalhava muito, só que antes de chegar esse período de enfraquecer espiritualmente, Éfeso trabalhava, mas também buscava o Senhor, né? A igreja de Éfeso, ela, vamos dizer, ela sabia manusear as duas coisas, o trabalhar, né, e o buscar a Deus. Nós temos que aprender, irmãos, que, trazendo também para os dias atuais, né, que nós temos que saber dividir o nosso tempo, né? Temos que saber dividir o nosso tempo. Nós somos, creio que a maioria dos irmãos, boa parte são casados, né? Tem suas responsabilidades, como trabalho, como família, filhos, esposa. Mas a gente não pode perder o tempo para Deus, irmão. A gente tem que ter um tempo de Deus. Seja 1 hora, seja meia hora, seja 10 minutos, mas Deus ele tem que ter o tempo dele, né? E como o Ranier frisou aí, no período da pandemia, Ranier, eu passei muito tempo sem buscar a Deus também, né? Sem ir para os cultos, as igrejas estavam fechadas, né? Foi logo no início, no pique, né? Foi logo no início, a igreja estava fechada, não tinha culto, era aquela burocracia. E a gente estávamos sem ir para a igreja, né? Sem buscar a Deus. E tem que ser maleável, irmãos. Tem que ser na casa, na sua casa, e tem que ser na igreja. Ninguém é crente só em casa ou só na igreja. Tem que ser os dois lados da moeda, né? 3 coisas aqui interessantes. No versículo de número 5, Deus disse para Éfeso, né? Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. A primeira coisa que Deus chama Éfeso é para se arrepender. Olha que interessante, irmão. A gente acha que o arrependimento é só para quem não é crente, né? A gente acha, né, irmãos, que o arrependimento é só para quem não é crente.
Nós estamos totalmente enganados. Nós que somos crentes em Jesus também precisamos de um arrependimento. E é mais profundo ainda o arrependimento do crente. Sabe por quê, irmãos? Porque o arrependimento do crente tem que ser todo dia. O arrependimento do crente, irmãos, ele tem que ser todos os dias. Ele tem que se arrepender de seus pecados. Nem que seja 1 minuto falando com Deus, assim, Deus, perdoa minhas falhas, meus pecados, mas ele tem que se arrepender. Porque todo dia a gente peca. Nós somos igreja, nós somos servos de Deus, mas nós somos seres humanos totalmente sujeitos ao pecado e à queda. Como eu costumo dizer sempre, né? Quem me conhece sabe, eu costumo dizer que nós somos sujeitos ao pecado, mas não obrigados a pecar. É diferente. Estar sujeito para estar obrigado. Tem gente que diz, mas irmão Jarbas, eu sou sujeito ao pecado. Sim, meu irmão, você é sujeito ao pecado, mas você não é obrigado a pecar. Né? Vemos exemplos na Bíblia como José, que a mulher de Potifar tentou pegar a força e ele fugiu. Quando você não suporta o pecado, você tem que fugir, meu irmão. A solução que tem é fugir. Né? Não faça como Sansão, que abraçou a Dalila e deu no que deu, né? Então, quando o pecado vem contra nós, que nós vemos que não estamos preparados para suportar, a gente foge. Nós estamos sujeitos, mas não somos obrigados. E Deus quer um arrependimento da igreja. Tem igreja, irmãos, que peca todo dia, mas não tem coragem de se arrepender. Não tem coragem de se arrepender. Não tem coragem. Verdade, meu irmão. Somos todos imperfeitos. Cheios de falha e de pecado, né? Perfeito só Jesus Cristo. E realmente, irmãos, estamos sujeitos a pecar. Mas Deus nos chama para um arrependimento, assim como ele chama Éfeso. Arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras. Ei, escuta, Deus está dizendo, volta. Volta para onde tu estava, volta. Eu estou chamando você para voltar. Esse voltar de Deus está dizendo, ei, eu quero você daquele jeito que você era antes. Eu estou te chamando para viver aquilo que você vivia antes. Uma vida de comunhão, uma vida de renúncia, uma vida de santidade. Outra coisa que Deus chama a atenção na igreja de Éfeso também é a falta de amor. Arrepende-te e volta. Essa falta de amor não era tanto pelo próximo, mas sim por si mesmo. A falta de amor da igreja. Tem hora que a igreja prega muito sobre o amor, mas esquece de amar ela própria. Porque se eu não me amo, irmãos, como igreja, eu não vou amar ninguém. Os irmãos concordam comigo? Se eu não me amo como igreja, se eu não me valorizo como igreja, eu não vou amar ninguém. Então Deus estava chamando Éfeso para ela se amar. Que através do amor que ela tivesse por ela mesma também, ela ia aprender a amar também. Outra coisa, Deus também cobra de uma igreja a obediência. A obediência, né? Se não venho, aí Deus diz, venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Deus está falando também. Caso a igreja não se arrependesse, Deus já tinha o que fazer com Éfeso. Remover o seu candeeiro, remover todo os princípios não, os deleites que Éfeso tinha. Se Éfeso não fosse uma igreja obediente. Uma igreja que é obediente, irmãos, ela vive as primícias, ela vive
provando dos deleites espirituais. Feliz? Feliz é aquele que admite seus pecados e verdadeiramente se arrepende em Cristo Jesus. Isso aí é verdade. Aquele que admite, como a própria Bíblia diz que aquele que se arrepende e deixa, aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia, né? Então a igreja precisa de se arrepender. Mas, irmão, já você está falando isso para a igreja? É, para a igreja. Meus irmãos, a gente vê tanto evangelho pregado por aí, e agora eu vou entrar aqui numa parte delicada. Evangelho de igrejas pregam evangelho aí, de tudo pode, tudo dá certo, tudo é bom, pode fazer tudo, pode usar tudo. E esse não é o evangelho de Jesus. Quem conhece a Jesus vive uma verdadeira transformação de vida. Quem conhece Jesus, irmão, tem uma transformação de vida. Jamais vai ser a mesma pessoa. Jamais vai ser a mesma pessoa. Que evangelho é esse que eu estou vivendo que eu vou morrer sendo do mesmo jeito? Os irmãos concordam? Jesus me chamou para ser a mesma pessoa, irmão? Não. Jesus me chamou para ser uma pessoa diferente. Se eu era ignorante, eu tenho que deixar de ser ignorante. Lógico que nós temos a nossa natureza humana, mas Jesus nos chama para uma transformação de vida. O evangelho de Jesus é para transformação. Evangelho não é uma brincadeira, evangelho não é uma piada, evangelho não é uma ficção, o evangelho é a realidade. E evangelho é para transformação de vidas. Então, uma igreja que conhece verdadeiramente o evangelho, uma igreja que foi firmada, fundada nos princípios do evangelho, ela vai ser uma igreja diferente. A igreja de Éfeso teve como pastor por 3 anos Paulo. Paulo ensinou tudo que Éfeso precisava. Olha o que Paulo disse. Paulo disse que não deixaria de ensinar nenhum preceito de Deus. Paulo disse, vou ensinar tudo que vocês precisam. Paulo disse, vou ensinar tudo, os preceitos de Cristo. Glória a Jesus. Os preceitos de Cristo, irmãos. Paulo disse, vocês vão aprender tudo aquilo que vocês precisarem de aprender. Olha só. Paulo, quando ele disse assim, todos os básicos foram ministrados. Aí Paulo diz lá em Atos capítulo 20, versículo 27, olha o que Paulo diz. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. O apóstolo Paulo diz para Éfeso, jamais eu deixei de ensinar todo o desígnio de Deus. Desígnio, irmão, fala de 3 coisas aqui. Desígnio fala de mensagem, toda a mensagem de Deus. Desígnio fala de todo o plano de Deus. E desígnio fala de todo o propósito de Deus. Então, Paulo diz, olha, eu nunca deixei de transmitir a mensagem de Deus. Eu nunca deixei de mostrar a vocês o plano de Deus. E eu nunca deixei de ensinar a vocês o propósito que Deus tem para vocês. Paulo ensinou a igreja. A igreja de Éfeso sabia. A igreja de Éfeso sabia o que ela estava vivendo. O que ela estava fazendo. A igreja de Éfeso não estava vivendo aquele momento sem saber, não, irmãos. A igreja de Éfeso sabia. A igreja de Éfeso sabia. Nós estamos errados. Só que foi preciso Deus chamar a atenção de Éfeso. Vocês têm que voltar ao primeiro amor. Há algo também, irmãos, que tentou entrar, né, na igreja de Éfeso, o que está no versículo de número 6.
também outra curiosidade sobre Éfeso, que diz: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. O Senhor falou para Éfeso, né? Tens contudo a teu favor. O versículo anterior, ele cobra de Éfeso o arrependimento, né? Cobra de Éfeso para se arrepender, voltar às práticas das primeiras obras, e também adverte a Éfeso que ele tinha perdido o primeiro amor, né? Que ele voltasse ao primeiro amor, a igreja voltasse ao primeiro amor. Só que mais na frente ele vai e diz: tens contudo a teu favor. Ou seja, o Senhor diz: vocês têm um negócio que aprova, tem um negócio na igreja de vocês que os aprova. Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas. Os nicolaítas, irmãos, era um grupo, uma seita, um movimento, né, vamos dizer assim, fundado por um homem por nome de Nicolau. Nicolau, ele, em um dos seus discursos, ele chegou a dizer que Cristo não era Deus. Nicolau, o fundador desse movimento dos nicolaítas, né? Ele chegou a dizer que Cristo não era Deus. A professora Nilda também entrou aí, ó, vereadora da nossa cidade aqui em Parnamirim, né? Deus abençoe, com ricas bênçãos do céu. O movimento dos nicolaítas, fundado por esse Nicolau, ele chegou a dizer que Cristo não era Deus e que Jesus era apenas um homem que tinha superpoderes. Que é uma doutrina totalmente herege, né? Os irmãos que conhecem a Bíblia Sagrada sabem que isso é uma doutrina herege, né? Herética, né? Vamos dizer assim. Disse ele: Cristo não é Deus, é apenas um ser humano com superpoderes. Ele quis dizer que Jesus era apenas um ser humano diferente dos outros seres humanos, né? Só que o movimento dos nicolaítas não era só isso aí, não. O movimento dos nicolaítas também pregavam e tinha um desígnio, tinha uma coligação, vamos dizer assim, com a doutrina de Balaão. E muitos dos irmãos aí sabem que a doutrina de Balaão é uma das piores doutrinas que existe na Bíblia, né? Aí o que os nicolaítas tiravam da doutrina de Balaão? E queriam infiltrar isso dentro da igreja de Éfeso, né? Vamos entrar de uma forma que não, aqui eu estou conjecturando, né, irmãos? Fazer uma conjectura aqui. Vamos entrar de uma forma que não atinja a igreja, que eles caiam na nossa lábia, que eles caiam na nossa conversa. Aí, para a conversa de nicolaítas: olha, vocês podem fazer o que for. Vocês podem fazer o que for. Mas nada os impedirá de você ser salvo. Olha aí, irmãos. Os nicolaítas estavam pregando para Éfeso que eles podiam fazer o que for. Mas nada ia tirar a salvação que estava neles. Porque o quê? Eles usavam a autoconfiança, né? Nós sabemos que muita gente hoje em dia pensa assim: rapaz, eu já tenho 20 anos na igreja, não tem como eu ir para o inferno mais não. Muitos dos irmãos aí, eu acho que já ouviram uma declaração sobre isso, né? Uma pessoa dizer isso, ou ouviu algum comentário sobre isso. Não, eu já estou com 20, 30 anos no evangelho, não perco minha salvação mais não. Os nicolaítas queriam botar isso dentro da igreja de Éfeso. Olha, vocês podem pecar, vocês podem fazer o que for, ninguém tira a salvação de vocês mais não. Só que o texto próprio vai dizer que Éfeso conhecia quem eram os nicolaítas. Éfeso sabia e disse: não, essa conversa aí não caiu não, viu?
O próprio Deus disse que Éfeso, pode observar no versículo de número 2, que ele também está se referindo aos nicolaítas também e outros movimentos que tentavam entrar na igreja de Éfeso, né? Quando ele disse, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achasse mentirosos, A igreja de Éfeso, ainda bem que ela tinha convicção que aqueles homens ali não era coisa boa para a igreja. Só que eles chegaram de mansinho, né, irmão? Eles chegaram de uma forma tentando convencer a igreja de Éfeso a cair da doutrina deles. Só que a igreja de Éfeso, como foi uma igreja, pela infinita misericórdia de Deus, bem instruída pelo apóstolo Paulo, também pelos outros apóstolos que passaram por ali, pelo apóstolo João também, podemos dizer assim, mas o que passou mais tempo foi Paulo, né? Passou 3 anos ali, praticamente fundou a igreja de Éfeso, aquele povo. Então, ainda bem que a igreja de Éfeso, ela não caiu. Só que não caiu nessa conversa de nicolaítas, né? E outras técnicas, outras formas que eles usavam também. Só que tem uma coisa aí, irmãos, que a igreja de Éfeso, ela nos revela também, trazendo para os dias atuais, esse exemplo de Éfeso, né? Esse exemplo de Éfeso nos revela que hoje também o diabo também tenta entrar dentro das nossas igrejas, usando esses tipos de pessoas para distorcer a palavra de Deus. Você vê que um dos sinais dos fins dos tempos são os falsos profetas, né? Certa feita aí, há pouco tempo, nós ouvimos que um abençoado aí disse que a Bíblia precisava de ser atualizada, né? Creio que os irmãos ouviram isso aí. Misericórdia. Isso aí, Quem irmãos, tem que se atualizar é ele. Isso aí, irmão, não dá. A pessoa não tem nem estômago nem para ouvir, quanto mais ouvido, né? Billy Graham disse que a Bíblia é mais atualizada do que o jornal que vai sair amanhã, né? O sábio Billy Graham disse, né? Antes de partir. Então, sabemos que a Bíblia não precisa ser atualizada, mas sabemos que as seitas e heresias são um dos sinais do fim dos tempos, né? As seitas e heresias. Como o evangelho para pessoas do mesmo sexo, como o inferno não existe, todos vão para o céu, né? Como tem pessoas de outras igrejas que pregam que ninguém é condenado agora, ou ninguém vai para o céu. Existem várias e várias seitas heresias, irmão, né? E essas seitas heresias têm entrado de uma forma muito grande dentro das nossas igrejas, né? Dentro das nossas igrejas, que eu digo, dentro do meio evangélico, do meio cristão, né? Pessoas têm abraçado essas seitas, essas heresias, têm entrado e com facilidade no nosso meio. Nós precisamos ministros do Senhor aí, nosso irmão Josenildo, nosso irmão Riquelme, nosso irmão e outros que estão aí. Temos que ter convicção, irmãos, que o diabo também usa as seitas e heresias para matar a espiritualidade da igreja. O diabo estava usando os nicolaítas para tentar se infiltrar em Éfeso. E hoje, o diabo também usa as seitas e heresias para se infiltrar dentro da igreja e bagunçar na casa do Senhor. Nós vemos um exemplo, irmãos, porque também nós sabemos, os irmãos, creio que vão concordar comigo, que nem todos que estão na casa do Senhor são convertidos, né? Sabemos do exemplo dos filhos de Eli, né?
Ali é um grande exemplo, irmão, de uma vida desgraçada na presença de Deus. Pessoas que viviam dentro da casa do Senhor, vendo o pai fazer o sacrifício, né? Vendo o pai servir a Deus como sacerdote, mas nunca quiseram nada com o Senhor, né? Nunca quiseram nada com o Senhor. Então, assim, a conversão, ela tem que vir de coração, né, irmãos? Ela tem que vir de coração. E, infelizmente, tem pessoas dentro da casa do Senhor que não têm uma vida realmente regrada dentro do Evangelho, realmente convertida, né, ao Evangelho de Jesus, que acaba se entregando a essas seitas heresias. Essas seitas heresias são usadas... As seitas heresias, irmãos, são tiradas de dentro da Bíblia. Certo? As seitas heresias são criadas de dentro da Bíblia. O satanismo foi criado de dentro da Bíblia. Vocês sabiam disso? O satanismo foi criado de dentro da Bíblia. Por quê? Porque os dois seres que mais conhecem a Bíblia, irmão, é Deus e Satanás. Satanás conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, de trás para frente, de frente para trás, de todo jeito ele conhece. Você pode ver que quando ele vai tentar Jesus, ele usa a palavra para tentar Jesus. Mas Jesus também o responde com a palavra, né? Lógico que nunca o diabo saberá mais do que Deus, mas ele sabe também da palavra. Uma coisa que, trazendo os dias atuais também, que eu tenho visto acontecer, se chama o início. Não é ainda totalmente ela, mas é o início da apostasia da fé. Não sei se os irmãos concordam comigo aí. A apostasia da fé tem também entrado no coração de muitos já. Sabemos que É o abandono, né, irmão? Exatamente. Sabemos que no dia em que a apostasia da fé estiver no coração do povo, o anticristo será revelado, né? O anticristo já estará reinando na terra. Imperando, né? Que reine o sol do Senhor. Então, assim, muita gente tem deixado a fé, tem se esfriado, né? Por isso que acho que a maior advertência de Deus para Éfeso foi eles não perder o primeiro amor, né? Porque o primeiro amor, irmãos, é algo muito importante para que nós não venhamos receber em nosso coração o sentimento da apostasia da fé. Quando nós começamos a apostatar da fé é não sentir mais interesse pela fé, né? Não ter mais gosto para ir para a igreja, não ter gosto mais de ser crente, não ter gosto mais de ler a Bíblia, não ter gosto mais de fazer nada para Deus. Quando você perde o amor por essas coisas, você está prestes a entrar, a receber ou a colocar em prática a apostasia da fé. Aí eu separei aqui, irmãos, algo interessante também, e também se encaixa essas cartas do Apocalipse. Separei algumas coisas aqui. Queria compartilhar com os irmãos também, para logo mais a gente encerrarmos aqui também, né? O que Cristo queria ensinar? Qual é o tipo de mensagem também que Cristo queria ensinar a essas igrejas? O que Cristo aprova, irmãos, nas igrejas? O que Cristo aprova? Primeiro, se encaixa naquilo que eu estava falando há pouco tempo, né? Cristo aprova a igreja que não tolera o ímpio no seu meio. O não tolerar, exatamente, irmão Josenil, é ficar do lado oposto da fé. O não tolerar o ímpio em vosso meio, irmãos, não é receber pessoas que não são crentes. Não é isso que eu estou falando. O não tolerar o ímpio no seu meio é uma igreja que Deus aprova, é uma igreja que não tolera de forma nenhuma as práticas pecaminosas dentro da igreja.
Sabemos que as obras da carne, irmão, são prostituição, avareza, a soberba, né? A lascívia. Tudo isso aí são obras da carne, né? Sabemos que as obras do Espírito são temperança, mansidão, bondade, longanimidade, fé, amor, paz, e por aí vai. As obras da carne são obras do ímpio no meio da igreja. Tem pessoas que vêm do mundo, né, e querem trazer as práticas do mundo e aderir, colocar dentro da igreja as pessoas aderirem às práticas pecaminosas do mundo. Cristo aprova uma igreja que não tolera as práticas dos ímpios no seu meio. Por quê? Porque a igreja tem uma identidade, e a identidade da igreja é santidade, né? A identidade da igreja é santidade. Segunda coisa, irmãos, a igreja que avegura a vida, ou seja, que analisa a vida, doutrinas e declarações dos seus líderes cristãos. Cristo também aprova uma igreja que analisa a vida, as declarações e doutrinas dos seus líderes. Por quê? Porque tem muitas igrejas que estão recebendo um alimento errado, estão recebendo doutrinas erradas, estão recebendo Cristo nos amou e isso importa. Salvo uma vez, salvo para sempre. Não é assim. Essa não é a doutrina de Jesus. A doutrina de Jesus é aquela que Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É negar suas vontades. Sabemos nós que a doutrina de Jesus é essa: negar as suas vontades. Cristo aprova uma igreja que não engole todo tipo de doutrina, que analisa, que observa a vida dos seus líderes, porque sabemos nós, irmãos, que tem muitas pessoas que estão à frente da igreja que não têm testemunho de crente, não têm testemunho de vida, não têm vida no altar, são pessoas totalmente só crentes, só em cima do altar. Quando desce do altar, não é mais. Terceira coisa, Cristo aprova na igreja também, é aquela que persevera na fé e no amor de Cristo. É aquela que é uma igreja perseverante. É uma igreja que não para, né, irmãos? É uma igreja que não para, que não abandona a fé, que não pode vir o que vier, pode vir a pandemia, pode vir outro vírus, pode vir o que for. A igreja vai continuar sendo igreja. Essa é a igreja que Deus aprova, a igreja que permanece na fé. Aí vamos aqui, irmãos. Outra coisa que eu separei aqui também interessante é como o Cristo recompensará essas igrejas. Né? Uma das maiores recompensas de Cristo não é dinheiro não, viu, irmãos? Tem gente aí que está iludido, achando que Cristo recompensa a igreja com dinheiro, né? Tem ministros aí que entram no evangelho, vou virar pastor e vou ficar rico, né? Mas ser pastor não é ser empresário, não. Ser pastor é chamada, né? Uma vez um irmão na igreja onde eu aceitei Jesus disse: irmãos, ele contando o testemunho, ele disse: irmãos, eu fiz um curso de teologia querendo ser pastor. Mas teologia não forma pastor, né, irmão? Teologia forma teólogo, né? Que forma pastor é o deserto, é a chamada, é a vocação. Uma das primeiras formas de Deus recompensar essas igrejas que, como eu falei, que não toleram o pecado dentro da igreja, essas igrejas que analisam a vida dos seus líderes, o testemunho deles, e por terceiro, aquela que persevera na fé. Como Cristo recompensará essas igrejas? Primeiro, livrando ela da grande tribulação. Essa será uma das maiores recompensas dessas igrejas. Repito dizendo, essa semana, hoje mesmo, estava na casa de um amigo meu aqui em Parnamirim, chegou uma pessoa para mim e perguntou: irmão,
A igreja participará da grande tribulação? Eu disse, não. A igreja não participará da grande tribulação. A grande tribulação é para os afastados e para aqueles que não se converteram a Jesus. O arrebatamento acontecerá e a grande tribulação vem após o arrebatamento. Não é no meio, não é antes, é após o arrebatamento. Então, a igreja do Senhor Jesus não participará da grande tribulação. Não participará da grande tribulação. Segunda forma de Deus recompensar a igreja é concedendo o seu amor, a sua presença e a sua comunhão. Sabemos que o amor de Cristo, ele nos constrange, como o apóstolo Paulo disse. A presença de Deus também nos constrange e a comunhão de Cristo também. O amor, Paulo disse, o amor de Cristo me constrange. O sábio salmista Davi disse, quando ele pecou, né? Mas o salmista Davi disse, não afaste de mim o teu Santo Espírito, nem retire de mim a tua santa, não afaste de mim a tua presença, nem retire de mim o teu Santo Espírito. Né? É algo, a presença de Deus dentro dos templos, dentro das nossas igrejas, é algo que não pode faltar. Sem a presença de Deus, o culto sem a presença de Deus não é culto, né, irmãos? O culto sem a presença de Deus não é culto. Comunhão. Cristo nos deu uma comunhão, que é uma comunhão conosco. Comunhão com Cristo, dia após dia. Dia após dia. Aqui também eu separei, irmãos, o que Cristo reprova. Primeiro, a igreja que diminui sua profunda devoção pessoal a Deus. Aquilo que estava acontecendo com Éfeso. Né? Éfeso se tornou uma igreja que trabalhava muito, mas estava deixando de praticar a devoção. Aí Jesus disse, vocês estão perdendo o primeiro amor. Cristo reprova uma igreja que diminui sua devoção com ele. Que hora antes falava com ele, hoje não fala mais. Hoje não conversa mais. Hoje não se pronuncia mais. Pastor Juan Porfírio, viu? Entrou aí. Grande pregador da palavra de Deus, viu, Ranil? Um vaso do Senhor aí. Pastor Juan Porfírio. Deus abençoe em Cristo Jesus. Diretamente do Pernambuco, se não me engano, o pastor Juan Porfírio. Outra coisa que Cristo reprova. A igreja que se desvia da fé bíblica. A fé tem que ser bíblica, irmãos. A fé tem que ser bíblica. Como assim bíblica, irmão Jacques? A fé tem que ser de acordo com a Bíblia. A fé não pode ser, eu ensino a minha igreja de tal forma, eu ensino a minha igreja assim. Não, a fé tem que ser conforme está na Bíblia. Se a Bíblia diz, a Bíblia ensina, a Bíblia exorta que o adultério, a fornicação é pecado, se a Bíblia está dizendo que é pecado e ponto final. E a igreja tem que ser ensinada dessa forma. Porque é uma fé bíblica, é uma fé estabelecida na palavra de Deus. Terceira coisa, Deus reprova também a igreja que substitui a verdadeira espiritualidade. Espiritualidade, irmãos, não é pular e rodar. Isso aí não é espiritualidade. O crente espiritual é um crente que também tem discernimento da palavra. Discernimento das coisas que são de Deus e as que não são. Tem pessoas que pulam e rodam, não sou nada contra. Quando Deus enche o vaso, cada vaso reage de uma forma diferente. Só que essas pessoas fazem isso dentro da igreja, mas não têm alicerce nenhum contra as provas que vêm sobre a sua vida. Por quê? Porque não é uma verdadeira espiritualidade. O verdadeiro crente espiritual, ele está preparado para enfrentar as tribulações e as perseguições do dia a dia.
Esse é um crente espiritual. A pureza. Deus reprova a igreja que perde a pureza. A igreja que deixa de ser pura. A igreja que deixa de respeitar o culto. Deixa de respeitar o lugar que é sagrado. Deus também reprova. Deus também reprova a igreja que perde a retidão. A igreja tem que ser reta. Como diz lá em Gênesis, que Noé era um homem reto e justo. A Bíblia também vai dizer, no capítulo 1, versículo 1 de Jó, que Jó, havia um homem na terra de Uz, cujo seu nome era Jó. Este homem era reto, justo, temente a Deus e se desviava do mal, né? Então, a retidão é uma das características da igreja de Jesus. E que Jesus reprova a igreja que perde a retidão. Sexta coisa também, a sabedoria espiritual. A igreja, irmãos, tem que ter sabedoria espiritual. A igreja tem que ter esse discernimento. A igreja tem que saber quando é Deus e quando não é. E também a igreja tem que ter ensinamento bíblico. Igreja sem ensinamento bíblico não é igreja, né? Esses dias, na realidade já faz alguns dias já, chegou uma pessoa para mim e disse: fulano está indo para uma igreja que não tem doutrina. Eu disse: não é igreja. Igreja sem doutrina não é igreja. Igreja tem que ter doutrina, tem que ter ensinamento, tem que ter palavra. A Bíblia não mata a igreja, pelo contrário, a Bíblia vivifica a igreja, edifica a igreja. Tem gente dizendo: não, porque eu vou para aquela igreja, pastor, é só doutrina. Doutrina não mata a igreja, não mata a igreja nenhuma. O que mata a igreja é pecado. Pecado é que mata a igreja, doutrina não mata a igreja. Eu gosto de estar ali na igreja de fulano porque não tem essas frescuras. Pronto, se você não gosta da frescura da Bíblia, você está no lugar errado. Porque a doutrina do reino de Deus ela é tirada da Bíblia. Doutrina, igreja, santidade. Só a igreja só aprenderá a ser santa também se ela estiver dentro da doutrina da Bíblia. Eu até observei uma postagem que Ranier fez, né? Que porque ler a Bíblia todo dia, porque estudar a Bíblia. Uma igreja que não estuda a Bíblia, irmão, é uma igreja morta. Tem igrejas aí, irmãos, que você vai na escola dominical que você volta triste. Porque a igreja não tem ensinamento nenhum para dar. O crente passa tempos e tempos dentro da igreja e não aprende nada, não sabe, não absorve nada diferente para a sua vida. E a Bíblia ensina o caminho do céu. E o caminho do céu só entrará nele quem viver em santidade. Como Cristo castiga as igrejas. Eu separei duas aqui. Você sabia que a gente pode perder a nossa salvação? Uma das coisas que Cristo castiga uma igreja é a não renovação do seu lugar no reino de Deus. A não renovação é perder a sua salvação. Você perde o seu lugar. O lugar que você tinha na presença de Deus, você perde. Por quê? Porque você está levando uma vida de regrado, uma vida sem temor nenhum. E Cristo quer temor também da igreja. Segunda coisa, a igreja perde a presença de Deus. Uma igreja que anda sem pecado, que anda em pecado, ela perde a presença de Deus. Existe algo muito parecido, irmãos, que é diferente. Mas que é muito diferente e muita gente não percebeu ainda. Existem igrejas que não têm a presença de Deus. Você concorda comigo, Ranier, irmãos? Com certeza, né, irmão? Irmão Josenildo. Existem, não vou aqui generalizar denominações, até porque
nós já nos deparamos em alguns eventos, né? Não só eu, mas boa parte dos que aqui estão presentes. E muitas vezes nós não vemos ministração da palavra, né? Nós vemos um pouco a igreja perder esse foco, né? Da leitura, da compreensão do texto bíblico. Já não se vê mais um bom pregador, né? Ou uma boa pregadora que ministre a exegese bíblica, né, do texto, a exposição genuína do texto. As pessoas hoje, muitos se preocupam com o espetáculo, né? Exatamente. Como vai ser como o culto era, né, antes da pandemia, né? Alguns Exatamente. cultos eram um verdadeiro espetáculo, né? Se alguém não viesse para fazer o fogo cair do céu, então o pregador não era bom. E aquele que pregava ensinando a palavra era taxado de um pregador que estava trazendo sono para a igreja, né? Enfadonha, uma palavra enfadonha. E na Exatamente. realidade, a própria Bíblia diz que o meu povo, né? O meu povo não se refere só a Israel, se refere à igreja de Cristo atuante na terra, né? Toda a igreja em O meu geral. povo é destruído por lhe faltar o Conhecimento. conhecimento. Esse conhecimento se refere à santa escritura da palavra de Deus, que é a verdade. Exatamente. A gente, antes da pandemia, irmãos, precisamente pela misericórdia de Deus, eu tenho 8 anos que caminho com Jesus e tenho 7 anos de ministério, né? Comecei a pregar a palavra de Deus com 1 ano na fé. Eu já rodei muito, irmãos, muitos tipos de igreja, muita denominação. Você imaginar, já peguei vários tipos de culto. E eu já cheguei em lugares, irmãos, que eu até me perguntar se eu estou em uma igreja. Eu me perguntar com Deus, Ranier, rapaz, eu estou numa igreja mesmo? Porque o comportamento não era um comportamento litúrgico de um culto, né? Sabemos nós que cada igreja tem sua liturgia de culto, tem sua, né? Tem sua forma de adorar, e eu não sou contra nada disso. Cada um, cada um. Mas existia que eu entrava chegava em muitas igrejas, que eu até me perguntava, rapaz, aqui é igreja mesmo? Né? Até eu ouvi uma vez o testemunho do pastor Carvalho Júnior falando sobre isso, né? E também é bastante interessante, irmãos, porque antes da pandemia, né? Antes do coronavírus aí, a gente vimos exatamente o que o Ranier falou. A gente não via culto, a gente via uns espetáculos. Pregadores que eram convidados para pregar, que não pregavam nada de Bíblia, irmãos, nada de palavra, né? Faziam aquelas firulas lá e o povo acreditava e ficava entregando profecia aqui e acolá, jogavam aqui, jogavam outra ali. E o povo absorvia, recebia. E esses tipos de pregador, eles têm muitos convites, entendeu? Porque eu creio que a maioria, a boa parte da população cristã, gosta mais de ouvir esse tipo de gente. Não gosta mais de um pregador que prega a santidade, que prega o arrebatamento, que pregue conserto. Né? Esses tipos de pregador que pregam dentro da palavra, vamos dizer assim, eles não são tão chamados, né, para determinados cultos. Irmão João Felipe, Deus abençoe, nosso irmão João Felipe aí, é lá de Monte Alegre. Glória a Jesus. João Felipe é uma benção, viu? Uma benção de Deus. Não são tão chamados, irmãos, para cultos, porque muita gente não gosta de ouvir pregações de Bíblia, pregações da verdade. O povo está acostumado há muito tempo a ouvir esses tipos de mensagem, a ouvir esses tipos de pregações que todo mundo gosta, todo mundo aplaude, todo mundo... Exatamente, irmão José, pregação de oba-oba. Todo mundo gosta. É uma coisa que viraliza na rede social, aquele pregador e aquela coisa toda.
Mas também sabemos que é um dos sinais da volta de Jesus, que é o esfriamento espiritual, né? Nós veremos aí, irmãos, amanhã, sim, e para encerrar eu também tenho que dizer, nós veremos aí, nós conhecemos a igreja pré-pandemia e vamos conhecer, irmãos, futuramente nós vamos conhecer aí a igreja pós-pandemia, né? Existem essas duas igrejas. A igreja que é pré-pandemia e a igreja pós. Quando passar essa pandemia, nós vamos conhecer como ficará nossas igrejas, né? Nós vamos ver como ficou a nossa igreja, a espiritualidade da igreja, como é que ela reagiu, quem foi que continuou na presença de Deus, quem foi que continuou sendo a mesma pessoa que era antes. Nós vamos conhecer tudo isso aí, irmão, depois dessa pandemia. E para encerrarmos, quero também anunciar que amanhã, né? Amanhã o nosso irmão Ranier aí que vai dar o estudo aí sobre a igreja de Esmirna, né, Ranier? Verdade, meus irmãos, graças a Deus por esse estudo, né, que nosso irmão Jarbas trouxe aqui para nós. Só tenho a agradecer. E amanhã aguardo vocês no horário das 8 horas até as 9 horas, 9h20, mais ou menos, no estudo que concernente à igreja de Esmirna. Vamos Exatamente. entender um pouco a respeito dessa igreja, né? E no decorrer da semana haverá outros irmãos, além de nós dois, né, que vão ministrar. Cada semana, acredito eu, irmão Jarbas está à frente aí desse projeto, haverá 2 irmãos que vão ministrar sobre as demais igrejas, completando assim o ciclo de 7 igrejas da Ásia, as 7 igrejas do Apocalipse. Né? Que Deus Exatamente. abençoe. Como Ranier falou, amanhã, no caso, quarta-feira, Ranier vai dar o estudo sobre as igrejas de Esmirna, né? Sexta-feira, irmãos, será o nosso irmão Hélio Tagino, viu? Nosso irmão Hélio Tagino, pregador aqui de Parnamirim, ele vai dar o estudo sobre a igreja de Pérgamo, a terceira igreja. E assim sucessivamente a gente vai. Sempre vamos tentar trazer uma pessoa diferente aqui para não ficar as mesmas pessoas e ouvir Deus usar os vasos de cada um da forma que ele gosta de usar, né? Ranier quer falar mais alguma coisa aí sobre o assunto? Tem alguma colocação? Não, não, meu irmão. Já acredito eu que todos que participaram, né, já foram abastecidos com o grande conhecimento que você trouxe aqui para nós. Inclusive, pastor João Porfílio, né? Quero deixar aqui um abraço para ele, nosso pastor João Porfílio, do estado da Paraíba, grande conferencista, né, da palavra de Deus, está aqui conosco. Ele também sempre realiza algumas lives também no Instagram. Quero apenas, meu irmão, agradecer a vida de vocês todos aqui, em nome de Jesus. Deus abençoe. Graças a Deus. A paz do Senhor para todos. A paz do Senhor aí para nosso irmão Romildo, que entrou agora aí. Infelizmente entrou no final, né? Amanhã será às 8 horas, né, Ranier? 8h30 mesmo. É o horário que você começou hoje, né? 8h30 tá bom. Se você quiser, 8h30 tá bom, dependendo é tempo que os irmãos chegam. Quer fazer a oração? Ou chamar algum irmão para fazer a oração final? O irmão Josenildo, ou o irmão Henrique, ou o pastor João Porfírio? Pode chamar o irmão Josenildo aí. Chama ele aí no seu, dá certo? Deixa eu ver aqui, o convite aqui. Estou mandando aqui o convite para ele. Pronto. Mande aí o convite.
O Josenildo, né? seu é Josenildo Luiz. Mandei já. Pastor Juan Porfírio, o que é que, ó? O que é que o pastor Ou Juan... para o pastor João Filho. Então, vou mandar aqui, pastor Juan. Ele não está mais. Tá não? Então, vamos Então, orar. meu irmão, vamos fazer a oração. Vamos orar em nome de Jesus, agradecendo por esse Então, rico ora aí, trabalho, Ranei. né? Ranei vai orar aí, encerrando. E até amanhã, de 8h30, em nome de Jesus. Amantíssimo Deus, eterno e poderoso Pai, obrigado, Senhor, por este momento ao qual passamos aqui, diante da Tua santa presença, aprendendo mais a Tua palavra, através do Teu ministro da palavra, Jarba, Senhor. Abençoa o seu ministério, abençoa os irmãos que participaram desse trabalho, crescendo, Senhor, na graça e no conhecimento da divina palavra. Abençoa a todos que estarão amanhã e no decorrer da semana, que suas famílias sejam abençoadas. Nos dá, Senhor, uma noite de tranquilidade, livra-nos de todo mal, Senhor. Repreende esta enfermidade viral que está assolando o mundo e a cidade, em muitas Em nome de famílias, Jesus. em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor para todos e até amanhã, em nome de Jesus. A paz do Senhor.